Estamos aqui conversando hoje com a professora Gabriela Araújo, no Falando em Liberdade, sobre a participação da mulher nos parlamentos. Gabriela, retomando o gancho que eu deixei após o primeiro bloco, vamos falar um pouquinho da luta da mulher, embora constitua a maior parte da população brasileira e na maioria dos países, para poder ter participação ativa na política. E aqui eu coloco alguns fatos históricos, não é? A mulher leva muito tempo para poder votar. No Brasil é a partir da Constituição de 1934 que isso é reconhecido, mas não necessariamente efetivado. Eu até indico para o nosso telespectador o filme As Sufragistas, que trata um pouco disso. Um filme de 2015, da diretora Sarah Gavron, e que vai explicar um pouco esse cenário histórico, né? Mulheres que na Inglaterra se rebelam, e inclusive colocando a própria vida à disposição da necessidade da luta política. Por que isso aconteceu, Gabriela? É o patriarcado? O que acontece? Eu acho que essa é uma questão mundial, né? Da história da conquista dos direitos humanos. Até a gente estava conversando um pouco sobre isso no intervalo, né? Então, não só as mulheres, mas todos, né? Lutaram muito por ter direitos mínimos, liberdade, igualdade, né? Até a Revolução Francesa é muito bacana porque os três comandos, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, eles acabam representando os três momentos históricos de conquistas que a gente tem com relação aos direitos humanos ao longo do tempo. E aí isso vem, a Europa, a França e a Inglaterra são grandes estertores desses movimentos, mas o Brasil tem um problema porque, por ser um país de origem colonial, tudo que foi conquistado lá, aqui a gente conquistou com muito mais atraso, né? Mas sempre acompanhando isso. Mas tem essa questão das mulheres serem relegadas ao trabalho doméstico, né? De muita submissão, de uma cultura política em que os homens decidem, né? Tem também diversas questões religiosas, e aí também dentro da própria Igreja Católica, que foi a que dominou o Ocidente por muito tempo, depois o cristianismo, de que as mulheres ficavam mesmo relegadas ao trabalho doméstico e reprodutivo. Certo. Então, mulheres terem voz nas decisões políticas ou o simples ato de votar já foi uma grande conquista em diversos países do mundo, inclusive no Brasil. Aqui no Brasil, a gente só conseguiu conquistar o voto em 32, com o Código Eleitoral, e mesmo assim era facultativo para as mulheres, ou seja, as mulheres não iam votar porque era facultativo, não existia uma cultura política. E os direitos iguais, igualdade formal, só foi conquistada na Constituição de 46. Perfeito. Demorou muito para a igualdade formal ser conquistada. E eu não sei nem se eu posso dizer que as mulheres participavam efetivamente da política antes da redemocratização, que foi em 88. Então tem um trabalho, assim, e não é isso, a gente está falando sobre voto em âmbito nacional. Você imagina que o Brasil, desde que foi ocupado, né, pelos portugueses, e ele já era habitado pelos índios, mas enfim, desde que ele foi ocupado pelos portugueses, houve várias decisões políticas, havia lá as reuniões dos municípios, em que os homens já votavam e já decidiam as questões locais, e as mulheres sempre ficaram alijadas disso. E isso, infelizmente, não é um privilégio nosso, é algo que aconteceu em diversos outros países também. Inclusive, confirmando essa sua informação, vamos lembrar aqui que os regimes totalitários, ditatoriais, normalmente, e esta é uma regra, colocam a mulher numa posição menos relevante, não é? No seu papel social, do que elas efetivamente ostentam e têm. Sim. E eu quero lembrar que um regime de extrema-direita, que foi o regime nazista, estabelece uma condecoração chamada Mutterkreuz, a Cruz das Mães, para as alemãs que tivessem mais filhos. Quanto mais filhos, para a guerra, meu Deus, dava-se essa condecoração. Né? Inclusive, quem estabeleceu a Mutterkreuz no regime nazista foi o médico Gerhard Wagner. Mas só confirmando esse dado histórico que é muito importante que você aqui traz. E, portanto, o direito ao voto e o direito a ser votado e votada constitui um direito humano de primeira dimensão, naquela divisão dogmática que nós conhecemos. E aí partimos, portanto, para um processo de reconhecimento e de emancipação das mulheres
especialmente a partir dos anos 60. Nós vamos lembrar aqui Leila Diniz e outros grandes nomes, Sim. Angela Davis, Sim. dentre outras grandes mulheres. E como chegamos efetivamente à percepção de que a mulher é importante no parlamento, porque ela representa a grande parte da população, né? A mulher tem mais sensibilidade para tratar com a coisa pública, com as questões humanas. Qual a sua opinião pessoal sobre isso, professora? Bom, na verdade, assim, as mulheres, é lógico, a gente tem que reconhecer as diferenças, né? As mulheres e os homens, eles têm uma diferença em interpretar as coisas, no trato, mas a realidade é que nós somos iguais, né? Algumas diferenças são impostas pela própria sociedade, Certo. né? É a menina que é criada desde criança ganhando bonecas e os Certo. meninos ganhando carrinhos, né? Então, é a menina que tem que brincar de casinha e comidinha e os meninos brincando de banqueiro, enfim, de empresário. Então, lógico, existe uma sensibilidade diferente, mas não é isso que deve ser o mote para que a gente batalhe por ter mais mulheres na política. Simplesmente porque não se deve reconhecer privilégios em nascer com um gênero ou outro, né? Perfeito. E aí existe hoje mais de 50% das pessoas que votam no país, do eleitorado brasileiro, é composto por mulheres. E o fato de essas mulheres não estarem votando em mulheres é algo muito preocupante. Então, sim, eu, falando agora como no meu ponto de vista pessoal, o olhar feminino, ele pode contribuir demais com as discussões e podem, inclusive, alterar os rumos do país. Mas não é somente por isso que a gente tem que... eu tenho muita preocupação de ficar defendendo essa questão da sensibilidade feminina, Certo. porque não são todas iguais. Dentro as mulheres também são diferentes entre si. Perfeito. Não é? Perfeito. Verdade? E aí eu entro, portanto, em ações efetivas para que a mulher possa ocupar o seu espaço devido no parlamento. E uma dessas estratégias são as cotas. Sim, exatamente. Como é que é esse assunto hoje no Brasil? Cotas para mulheres no parlamento. Então, a gente tem... A primeira legislação de cotas para mulheres no parlamento foi em 95 e era exclusiva para eleições municipais. Então, essa legislação determinava que 20% das candidaturas que os partidos iam apresentar, porque são os partidos que apresentam, olha, eu tenho aqui uma lista de candidatos. Então, em 95, determinou-se que, olha, 20% dessa lista de vocês tem que ser reservada para as candidaturas femininas. Depois, em 97, isso foi incorporado em nível nacional, subiu para 30%, e que seriam reservados também para candidaturas femininas, pelo menos 30%. Qual é a pegada? Até 2009, pelo termo que era usado na legislação, o que os partidos políticos faziam, então, olha, a gente tem que reservar 30% para as mulheres. Certo. Mas se não tiver mulher, a vaga está reservada lá para ela. A gente só apresenta uma chapa exclusivamente masculina. Não precisamos apresentar candidatas mulheres. Então, ficou por anos, né? Mais de 10 anos. Tornou-se uma discussão abstrata, sem efetividade. Porque, enfim, os partidos não se sentiam compelidos a apresentar candidaturas femininas, porque, afinal de contas, eles estavam reservados. Não apareceu nenhuma mulher para ocupar. Foi a partir de 2009, com uma nova legislação, que eles alteraram o termo e ficou assim, ó, deverá preencher 30% das candidaturas com mulheres. E aí os partidos começaram a se mobilizar. Então foi só a partir de 2009 que começou-se a preencher 30% das vagas. Existe uma cultura das candidaturas, não das vagas no parlamento. Então, existe uma cultura dos partidos que também é muito complicada com relação à participação apenas masculina, principalmente nos órgãos de direção, né? Então, as executivas são formadas por homens, os órgãos de direção são formados por homens, e eles davam a desculpa de que, mas nós não temos mulheres, nós não encontramos mulheres para participar. Certo. Então, criou-se outras políticas, com os anos criaram-se outras políticas, por exemplo, em 2015, alterou-se a lei dos partidos políticos, para colocar que pelo menos 5% dos valores do fundo partidário deveriam ser destinados
a promoção da participação das mulheres na política. Porque como os partidos alegavam que, olha, é muito difícil preencher esses 30% de candidaturas femininas, então começou-se a criar outras formas de incluir e de promover a participação das mulheres na política, né? E aí, continuando, mesmo assim não foi suficiente, porque o que aconteceu? Os partidos preenchiam esses 30% de candidatas, mas eles eram candidatas pro forma, eles não investiam dinheiro nessas candidaturas, eles não davam espaço para essas mulheres na TV. A gente sabe que os partidos têm autonomia, né, e independência, de acordo com seus estatutos também, para escolher como distribuir as verbas que eles recebem e em que candidaturas eles devem apostar. E as mulheres tinham na política, assim como elas têm até hoje, também outros espaços, né, em grandes empresas, conselhos de administração, não apenas na política, sim, muita dificuldade de conseguir ter voz, né? Perfeito. Então, foi preciso depois, com base em uma nova legislação, então, além dessa questão dos 5% para as candidaturas, para a promoção das mulheres na política, essa mesma legislação de 2015, que é a legislação número 13165, ela determinou que pelo menos de 5% a 15% em 3 eleições consecutivas deveria ser aplicado, do fundo partidário, deveria ser aplicado para as candidaturas femininas durante as eleições. Perfeito. E essa legislação, ela acabou sendo submetida ao Supremo Tribunal Federal, e ela teve um grande giro aí para as eleições de 2018, porque até então, até antes de 2018, nas eleições de 2014, o Brasil tinha apenas 9,9% de mulheres no parlamento, perfeito, muito abaixo da média mundial, né? Que a média mundial é de 20 e tantos por cento de mulheres, perfeito, no parlamento. E o Brasil, mesmo com toda essa política de cotas, quase 30 anos de política de cotas, a gente não conseguia sair dos 9% de mulheres no parlamento em um país em que 52% das eleitoras são mulheres. Lembrando que Ruanda é o primeiro país, então, né? Hoje com o maior número de... Ruanda é o primeiro país. Eu trouxe até aqui uma tabelinha, depois a gente pode consultar. E foi cotas? Foi depois de cota? Foram cotas que foram aplicadas, mas aí em Ruanda foram 30% de vagas no parlamento, que isso é uma discussão que existem já alguns projetos de lei que nunca são votados nas reformas políticas, né, porque o parlamento ainda é majoritariamente masculino, então as mulheres acabam perdendo, a gente depende de que os homens também embarquem nessa ideia da importância de ter uma representatividade, sim, real no parlamento, né? Mas já vários projetos de lei já tentaram passar e não passaram em nenhuma das zilhões de reformas políticas que a gente já teve até hoje. E esses projetos de lei ficaram esquecidos, que defendem que não as candidaturas sejam reservadas para mulheres, porque a gente viu que pouca efetividade esse tipo de ação teve. Mas que as vagas no parlamento, um número mínimo de vagas no parlamento, fosse reservado para as mulheres. Isso ainda, embora haja projetos de lei pendentes, inclusive alguns recentes foram lançados, ainda não tiveram Vamos só contextualizar para o nosso telespectador. Ruanda é um país da África que em 1994 passa por um terrível genocídio, com mais de 1 milhão de mortos em 3 meses. E o genocídio só tem fim quando o atual presidente Paul Kagame vence a guerra civil, em que os Tutsis foram vítimas de um genocídio por conta de milícias e de um governo Hutu radical. Exatamente por conta deste genocídio, em 2003 é promulgada a Constituição ruandesa e que estabelece os 30% aqui lembrados pela professora Gabriela, na tentativa de reconstruir um país em que as mulheres tivessem uma voz mais ativa e participativa. Por isso está aí hoje o resultado, né, desta visão constitucional daquele país. Professora Gabriela, houve um aumento a partir das últimas eleições de 2018 na participação de mulheres na política ou a participação feminina no parlamento? Se houve, por quê? Qual foi o motivo? Então, houve. Nós conseguimos sair dos quase 10% de mulheres no parlamento para 15%, o que é bem significativo. E por quê?
Porque, como eu já disse antes, essas políticas de reserva de 30% de candidaturas para mulheres, elas eram uma questão apenas pro forma, porque os partidos preenchiam os 30% de candidaturas femininas, mas eles não investiam nessas candidaturas e não davam visibilidade para essas mulheres. Perfeito. O que aconteceu? Pegando o gancho dessa lei de 2015, o STF, na DI 5617, em 2018, já valendo para as eleições de 2018, ele entendeu que, olha, não vamos, essa legislação é inconstitucional, porque ela está dizendo que só nas próximas 3 eleições os partidos vão ser obrigados a investir de 5% a 15% dos recursos do fundo partidário para as mulheres. Certo. Não deve existir esse corte, porque se já existe 30% de candidaturas femininas, então esses 30% de candidaturas femininas devem receber 30% das verbas do fundo partidário para suas campanhas. Né? Então é inviável que se entenda que se tem 30% de mulheres candidatas, que essas mulheres recebam, por exemplo, só 5%, ou ao longo de 3 eleições, que seja... Isso é impossível. Como que os partidos não estão investindo nessas candidaturas? Então, eles entenderam que o fundo partidário deveria ser obrigatoriamente reservado em ano de eleições na mesma proporção para as mulheres candidatas. E que caso, eventualmente, por um milagre, algum partido apresentasse mais de 30% de candidaturas femininas, sei lá, 35, 40, quem sabe 50, que essa proporção também fosse equivalente, sempre destinado um valor equivalente para as candidaturas femininas. Perfeito. Com isso, existe um outro fundo que foi criado também para as eleições de 2018, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que o Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando a posição do STF, resolveu aplicar a mesma lógica. Então, eles decidiram o seguinte, olha, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, acompanhando a decisão do STF, também deve ter 30% ou na mesma proporcionalidade de candidaturas femininas destinado às mulheres. E mais, deve existir 30% de visibilidade na propaganda eleitoral também para as mulheres. E se o partido apresentar 40% de candidaturas femininas, então é natural que ele apresente 40% de tempo de campanha e de fundo para as mulheres. Isso não existia. Foi preciso que o Tribunal Eleitoral, que o STF, modulassem e interpretassem a legislação para que os partidos cumprissem no exercício do seu papel, não é? E também aqui é importante lembrar ao nosso telespectador que a competência do Supremo Tribunal Federal para o controle de constitucionalidade das leis, do ponto de vista direto, concentrado, é previsto no artigo 102. E que o STF deve ter em vista a lei, a Constituição acima de tudo, e os seus princípios. Dentre eles, de que homens e mulheres são iguais perante a lei. Não é? É interessante como o que é muito básico e óbvio é fruto de... só se alcança com muita luta. Interessante muita isso. luta, exatamente. Professor, pois não. E aí, só para terminar o raciocínio, então a gente conseguiu saltar de 10% para 15% de mulheres no parlamento, e com isso a gente também saiu da posição 155 para 133 no ranking mundial de participação feminina na política, que ainda é um absurdo, porque eu até trouxe a tabelinha aqui para vocês. O professor Flávio já falou que a gente está atrás de Ruanda, mas a gente está atrás, por exemplo, de Andorra, México, Espanha, Namíbia, África do Sul, Costa Rica, Nicarágua. Nós estamos entre a Jordânia e o Bahrein na classificação de participação feminina na política. Eu diria até que em relação aos direitos da mulher, nós ocupamos posições ruins, inclusive em relação a outras garantias, prerrogativas, né? E essa é uma delas, né? E essa infelizmente, é uma delas. E também tem a questão das mulheres negras, que aí é um outro recorte que tem que ser feito, porque as mulheres negras, embora em termos de representatividade populacional seja o grupo maior de eleitoras, elas também são as menos representadas no parlamento, né? Elas representam desses 52% de eleitores que são de mulheres, 27% são de mulheres negras. Resultado de um racismo estrutural, não é? Uma intersecção cruel, estrutural, e que se reflete também na representatividade política. Eu me lembro da deputada Benedita da Silva, uma das primeiras mulheres negras a atuar no parlamento. Indígena, então, só agora, como já comentamos aqui, a Joênia Wapichana, talvez fruto deste aperfeiçoamento constitucional, legal,
que a Sim. professora bem lembrou aqui. É. Estamos partindo para o final da nossa conversa, infelizmente, Gabriela, porque há muito que falar nesse tema, é um tema muito interessante e importante. O que é que nós precisamos fazer para aperfeiçoar e melhorar ainda mais as condições para que a mulher exerça o papel que lhe é destinado de protagonista do processo político no Brasil? Bom, além dessas questões de políticas afirmativas que já vêm sendo desenvolvidas para a inclusão das mulheres, eu tenho discutido muito sobre a questão da democracia intrapartidária, porque os partidos políticos estão sendo compelidos a agir durante as eleições, né? E agora isso ficou muito forte, porque quando pega no dinheiro, né? E as pessoas ficam, pô, esse dinheiro. Então, inclusive, houve algumas pegadinhas nas últimas eleições, porque não ficou muito claro, por exemplo, se esses 30% seriam, embora eles advenham de uma legislação que trata das candidaturas no parlamento, muitos partidos, se não a maioria deles, utilizaram esses 30% para as campanhas majoritárias. Então, foi uma proliferação de mulheres candidatas a vice nessas eleições que foi, assim, um absurdo, porque os partidos estavam interessados nos 30% que eram para as mulheres, mas eles deram um jeito de usar os 30% nas candidaturas masculinas, porque, não, mas esse aqui é para vice, para candidata a vice, esse aqui é para candidata a suplente de senador, e com isso houve, então, assim, a ideia é que o Tribunal Superior Eleitoral, já para essas próximas eleições de 2020, ele esclareça melhor como serão aplicados os 30% dos recursos, que esses 30% de recursos sejam aplicados exclusivamente para as campanhas proporcionais, mas também é importante que a gente pense que os partidos, embora... e aí tem uma pegada, porque tem a questão da autonomia partidária, isso é muito importante, a gente vive numa democracia, a gente precisa preservar os partidos, mas eles também precisam pensar em formas de incluir as mulheres nas suas executivas, né, para formular política, porque eles... Afinal, a gente não tem candidatura avulsa, certo? Então, eles são os nossos intermediários entre a sociedade civil e o parlamento, né? E a representação política em si, né? A capacidade ativa ali de estar no poder. Então, o que se pensa já é em estabelecer políticas que incentivem os partidos a incluírem as mulheres em suas instâncias decisórias. Por exemplo, algum tipo de premiação, que o Tribunal Superior Eleitoral, sei lá, dê algum certificado para os partidos que incluem as mulheres em seus... Não compelindo-os e nem penalizando aqueles que não incluírem, mas premiando aqueles que incluírem. E isso vai, aos poucos, também educando. E aí tem diversas outras formas também. Até a gente estava discutindo... No intervalo, você citou a experiência a gente estava citando a experiência de Ruanda, por exemplo, nas escolas, incentivar as mulheres, as meninas, desde a escola, a discutirem política que é uma política educacional em Ruanda hoje vigente. Exatamente. Quer dizer, as meninas são incentivadas já no ensino fundamental a participar da política. Então, isso é muito rico, né? Exato. Eu quero lembrar também um outro fato, professor Gabriela. Em Ruanda, algumas práticas culturais reservadas apenas aos homens, como, por exemplo, tocar os tambores em certos rituais, e que era vedado às mulheres, hoje as mulheres também detêm esse direito. Isso foi reconhecido após o genocídio, na tentativa de reconstruir o país. Aliás, lembrando que em todos os processos de conflitos armados, guerras, quem reconstrói os países é sempre a mulher. E, portanto, é preciso ressaltar, porque esses fatos são apagados da historiografia oficial, não só do Brasil, mas em vários países do mundo. Sim. Professor Gabriela, eu quero agradecer a sua presença, a sua brilhante aula. Eu tenho certeza que nós aqui e os telespectadores aprenderam muito com as suas palavras, não é? E eu quero lembrar também que trata-se de uma luta que parece no primeiro momento talvez inglória, mas que é muito importante. Lembro também que na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tivemos a eleição da Érica Malunguinho, candidata trans, né? Candidata trans, e que hoje amplia com a sua presença no parlamento a legitimidade da própria instituição. Sim, com certeza. Com certeza. É preciso manter o foco, né? O semblante erguido adiante de si
E eu lembro aqui uma pensadora francesa que viveu no século XX, a intelectual, escritora, jornalista Simone Weil, que voluntariamente vai trabalhar na fábrica da Renault para poder escrever sobre as mulheres operárias. E ela dizia: é preciso realizar o possível para se alcançar o impossível. E me parece que isso tem tudo a ver com o que nós conversamos aqui. Né? Muito obrigado. Aí. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Este é o programa Falando em Liberdade, um programa que discute direitos humanos em todas as suas perspectivas, que discute comportamento, cultura, um programa democrático. Obrigado pela sua atenção e mais este debate tão interessante, importante e relevante. Agradeço ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Caio Augusto, ao Dr. Jorge Bolsinhas, diretor da ESA São Paulo, e ao professor Adriano Ferreira, coordenador da ESA São Paulo. Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira. Muito obrigado.